e eu tenho daqui a pouco vou chamar o professor da ABRADEP, que é o prof da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que está conosco. Professor, tudo bem? Professor Luiz Tudo Felipe bem, Casagrande tudo Pereira, ótimo. tudo bom? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Luiz Fernando Pereira ou Casagrande Pereira? Luiz Fernando Pereira. Casagrande ou Pereira? Pode ser Luiz Fernando Pereira, senhor. Muito bem, professor. Pereira. Ó, professor, até agora a gente está tendo uma votação em que atesta o sucesso do sistema eleitoral brasileiro. Nós estamos assim com as nossas equipes mobilizadas em diversos estados, nas capitais, e o retorno, o que nós temos é de uma eleição transcorrendo normalmente, funcionando muito bem, e com as urnas, a taxa de substituição das urnas muito baixa. As urnas, portanto, passaram pelo teste de confiabilidade, que não era necessário que houvesse esse teste, porque elas historicamente são confiáveis, né? Mas qual é a mensagem que podemos extrair dessas eleições se tudo continuar com o bom ritmo que nós temos até agora? Olha, a rigor, essa eleição confirma o que aconteceu nas eleições anteriores, desde que a urna eletrônica estreou em 1996, ainda de forma parcial, mas o fato é que nos últimos 25 anos nós nunca tivemos nenhum problema comprovado em nenhuma única urna eletrônica, de nenhuma sessão, de nenhuma eleição desde então. Então, eu diria que o que está acontecendo agora é o que sempre aconteceu. Não há novidade, um processo absolutamente irregular. Há algumas filas em alguns lugares, porque houve diminuição do número de sessões, mas nada que prejudique o processo de votação e totalização. Nós acompanhamos, principalmente ao longo deste ano e já desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, uma campanha de desgaste das urnas eletrônicas. O assédio às urnas eletrônicas, ele aumentou a intensidade com a participação do Ministério da Defesa e que inoculou em parte da sociedade a suspeição, ou seja, a descrença nessa metodologia. O que pode se fazer para se restaurar essa confiança que a comunidade, que a sociedade brasileira sempre depositou nas urnas eletrônicas, porque as pesquisas, enfim, mais ou qualitativas, ou mesmo quantitativas, desenvolvidas por alguns especialistas, apontam sim que tem aumentado a desconfiança em relação ao processo eleitoral. Como fazer para que isso retorne ao patamar anterior? Bom, em primeiro lugar, a confiança não é apenas da comunidade brasileira. Sempre foi um motivo de orgulho para nós brasileiros o fato de termos reconhecidamente por entidades internacionais o melhor sistema de votação e totalização de votos do mundo. O Brasil foi copiado em vários lugares do mundo, recebia caravanas aqui para entender como é que a gente conseguia, em tão pouco tempo, anunciar o resultado com tanta segurança e sem nenhum questionamento. Agora, quando parcela significativa do eleitorado, liderada pelo presidente da República, que põe em dúvida o sistema de votação, é natural que caia um pouco a aprovação. Mas isso se reconquista passada essa fase, porque as urnas eletrônicas vão continuar a dar mostras de que se trata do sistema mais seguro e eficiente do mundo de votação e totalização de votos. E eu preciso fazer um alerta, que mudou agora uma resolução do TSE, que é a 23.671, e se os candidatos que estão aí, inclusive o presidente da República, inclusive o filho do presidente da República, atacar as urnas eletrônicas a partir de fatos sabidamente inverídicos, essa é a expressão da resolução, eles podem sofrer uma ação judicial e ficarem inelegíveis por 8 anos. Então, é claro que podemos criticar a urna eletrônica. Aí está, para garantir isso, a liberdade de expressão. Agora, a partir de fake news, não. Isso está vedado e a resolução indica que essas pessoas podem ficar 8 anos inelegíveis por esses ataques infundados. Muito bem. Professor, eu pergunto em relação a como reconquistar e resgatar aquela confiança que nós sempre tivemos, porque eu posso fazer uma analogia com a cobertura vacinal. Quando você não tem uma adesão às campanhas de vacina, a taxa de imunidade daquela comunidade, ela cai muito, comprometendo todos. Assim, a gente está perto desse limiar ou o senhor está otimista em relação a terminado esse processo, teremos a restauração da confiança ou a gente está muito perto de uma crise do sistema, de uma crise de desconfiança em relação às urnas?
Não, eu não vejo crise de desconfiança. A queda na credibilidade das urnas eletrônicas nas pesquisas é bem pequena, perto do estrago que poderia ter sido feito pelo presidente da República, que é a mais alta autoridade do país, e sistematicamente, a partir de nada, ou seja, sem nenhum dado concreto, ataca o sistema de votação e totalização. Então, como eu acho que o ataque gerou um problema pequeno perto do que poderia ser gerado, a confiança plena vai se restabelecer gradativamente e retomar os patamares anteriores a essa onda de ataques à urna eletrônica. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por quê? Porque a urna eletrônica vai continuar sendo um instrumento para votação e totalização com enorme sucesso, como é desde 1996. Então, a prática vai demonstrar que não se trata de nada concreto a pôr em dúvida o nosso sistema admirado, como eu disse, no mundo inteiro. É algo que vai passar, não tenho dúvida. Muito bem. A gente tem alguns exemplos assim de outros países, outras lideranças que questionam o processo eleitoral de suas respectivas nações. O caso mais exemplar é o Trump, enfim, dizendo que houve fraude nos Estados Unidos, né, na eleição que ele saiu derrotado. Isso aí é uma, não digo complô, mas é um novo zeitgeist, sei lá, um novo pensamento da direita mundial, questionar o processo eleitoral, essa instituição eleitoral? Olha, eu não diria que esse questionamento está identificado necessariamente com a direita. Vamos lembrar que aqui no Brasil, Leonel Brizola colocava em dúvida a urna eletrônica, porque tinha sido vítima na eleição de 82 do escândalo da Proconsulta, então ele desconfiava de tudo que não fosse analógico. O Requião, que é alguém mais ligado à área da esquerda, também questiona urnas eletrônicas, então eu diria que não se trata de algo da direita ou da esquerda. Agora, as visões conspiratórias recentes no mundo inteiro a alimentar as candidaturas do Trump, a votação do Brexit no Reino Unido, o movimento Cinco Estrelas na Itália, estão ligados, esses movimentos, a grupos de direita. Isso não há a menor dúvida. Aqui no Brasil, isso tem relação com o presidente Bolsonaro, que sempre quis desacreditar, repito, sem nada concreto que pudesse embasar esse discurso, o nosso sistema de votação e totalização de votos. As teorias conspiratórias poluem as democracias no mundo inteiro desde sempre. Nós temos apenas que mantê-las minoritárias. Afinal de contas, vale o conhecimento, vale a ciência e não a pura conspiração. E a conspiração contra as urnas eletrônicas tem o mesmo patamar científico, entre aspas, do que o terraplanismo ou a desconfiança de que o homem não foi à Lua. Muito bem. Professor, um último item. A urna em si, ela é alvo ou ela é um pretexto? Ou ela é só um objeto para se atacar uma instituição bem-sucedida que é a Justiça Eleitoral no Brasil? Vamos supor que tivéssemos a adesão a 100% do voto impresso, como desejava alguns partidários do presidente Jair Bolsonaro. O ataque cessaria a Justiça Eleitoral ou faz parte do ideário atacar as instituições bem-sucedidas? Olha, o voto impresso, na minha opinião, não mudaria nada. Quem entende de teoria conspiratória sabe que é impossível derrotar um conspirador. Se houvesse o voto impresso, eles poderiam dizer que a impressão do voto se deu a partir de uma fraude. A rigor, já há impressão na urna eletrônica. A impressão do boletim da urna, que é impresso e distribuído para todos os fiscais que acompanham a votação naquela sessão eleitoral. Portanto, é absolutamente impossível fraudar a urna eletrônica, porque teria que envolver centenas de milhares de pessoas envolvidas nas mais de 500 mil urnas distribuídas pelo Brasil. Se nós incluíssemos o voto impresso, os conspiradores que hoje dizem que a urna não é confiável porque não tem o voto impresso, poderiam dizer que a impressão do voto também se deu a partir de uma fraude. Portanto, como eu disse, e isso é para quem estuda teoria da conspiração, a mente de um conspirador não é capaz de ser derrotada. Vencida uma resistência, articula-se
outra. Portanto, é impossível. Haverá sempre conspiração. É pena que aqui no Brasil a conspiração tenha alcançado um volume considerável, mais considerável, mais importante do que a regra geral, porque o presidente da República, repito, líder de uma fração importante do eleitorado brasileiro, alimentou essa teoria conspiratória a partir, repito e repito mais uma vez, do nada. Porque, do ponto de vista factual, não há rigorosamente nada em 25 anos de urna eletrônica que tenha apontado um único só problema numa única só urna de uma sessão eleitoral de qualquer das eleições realizadas desde então. Portanto, é apenas uma alucinação supor que possa ter problema com a urna eletrônica. É seguro, quem ganhar, ganhou, e a gente espera muito que todos saibam respeitar o resultado da vontade eleitoral, que será ditada pelo resultado da totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, como o professor menciona, o sucesso reiterado das eleições, das urnas, enfim, atestado na posse dos parlamentares no ano seguinte, enfim, tudo isso contribui para o fortalecimento dessa instituição nacional bem-sucedida, do qual nos orgulhamos muito, que é o nosso sistema eleitoral, são as urnas eletrônicas. Bom, professor, eu agradeço muito a sua participação, coordenador-geral da ABRADEP, né, Associação Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, né? E agradeço muito pelas suas ponderações, suas observações. Muito obrigado pela participação aqui conosco.